Então, hoje, nós vamos passar para um outro assunto que é acompanhamento. O Kenneth Hagin, por exemplo, ele contou uma história em um dos livros dele que eu li, não me lembro qual foi o livro, mas já li quase todos os livros dele publicados pela Graça Editorial, eu li. E nenhum desses livros, que me parece que seja Crescendo Espiritualmente, eu não tenho certeza, essa história ele conta que ele foi convidado por um pastor para fazer uma campanha de avivamento, né? Aquelas reunião de milagres, curas, são essas coisas assim que chamam de avivamento. Avivar é despertar as pessoas. E ele foi para essa igreja e chegou lá, ele pregou, e depois que ele pregou, orou, as pessoas foram curadas, libertas. Ele então fez um apelo. E depois do apelo que ele fez, várias pessoas foram lá à frente, se entregando a Cristo e tal. E depois, quando terminou o culto, ele perguntou para o pastor: pastor, você pegou o nome e os endereços daquelas pessoas que converteram hoje? O pastor disse: não há necessidade, elas receberam tantas bênçãos, elas voltarão. Ele disse assim: então amanhã eu vou me embora. Eu tinha mais 3 dias para fazer lá. Amanhã eu vou me embora. O pastor disse: por quê? Porque ele diz assim: pastor, todo recém-convertido é igual uma criança. Criança, se você não cuidar delas, se você não mostrar a elas o perigo, se você não mostrar a elas as coisas que ela precisa fazer, ela não vai ter juízo para saber o que ela precisa fazer. Assim é o recém-convertido. Você precisa acompanhar essa pessoa, até que não haja mais necessidade. Você pode ver, por exemplo, que antigamente, muito tempo antigamente, quando a gente ia, por exemplo, para a escola, alguém da nossa família, se não tivesse um irmão mais velho, alguém da nossa família, por sermos ainda crianças, alguém ia, ainda que fosse a pé do nosso lado, segurando na nossa mão, ia conosco até a nossa escola. Em alguns casos, ia até a porta da sala de aula, para que você pudesse entender, saber onde é que é a sala que você vai estudar, quem é a sua professora, aquela coisa toda. Porque nós não tínhamos noção de chegar ali, procurar e saber onde que é, para onde que vai, ler onde é que está o seu nome, qual é a sala de aula que você vai estudar. Então, um adulto geralmente acompanhava um tio, um avô, o pai, a mãe, um irmão mais velho, um vizinho, a vizinha, dependia de quem fosse. Alguém acompanhava aquela criança até a sala de aula. A mesma coisa na vida espiritual. Na vida espiritual, quando a pessoa se converte, ela precisa ser acompanhada. Ela vai enfrentar lutas, ela vai enfrentar adversidades, ela vai enfrentar momentos difíceis, ela vai precisar de alguém que já tem experiência, de alguém que já sabe, de alguém que conhece a Deus mais do que ela, para que essa pessoa permaneça firme, alguém que vai aconselhar, alguém que vai orientar essa pessoa recém-convertida. E por isso que nós temos estas mensagens que começamos hoje falando sobre a importância do acompanhamento. Paulo, por exemplo, foi em várias cidades, como Tessalônica, foi uma delas, Creta, Corinto, vários locais onde, lá na Galáxia, lá em Roma, enfim, em vários locais Paulo esteve. E Paulo não só permaneceu algum tempo naquele local, mas formou pessoas
e deixou pessoas ali cuidando deles. E depois, posteriormente, Paulo retornou naqueles mesmos locais, aonde foi aberta aquelas comunidades, porque antigamente esse era o nome, não era dado o nome de igreja, era dado o nome de comunidade, né? Onde se formou aquelas comunidades ou aquelas congregações, e Paulo então voltava para firmar aquelas pessoas na fé. Assim, por exemplo, é mais difícil que a pessoa desista e também é mais fácil a caminhada da pessoa quando ela tem este acompanhamento espiritual de alguém mais maduro do que ela. Até que ela se firme, como não é aqui em Tessalonicenses 2, que a sua Bíblia está aberta, mas tem um versículo que eu quero ler aqui para você, de Gálatas 4, deixa aí sua Bíblia aberta aí, né? Mas Gálatas 4, versículo de número 1, Paulo diz assim: digo-vos, pois, que em todo o tempo em que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja o senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Que tempo determinado? Você vê, por exemplo, Deus precisava de uma mulher responsável. Deus precisava de uma mulher que tivesse a sua graça. Quando Gabriel achou Maria, e a saudação para ele foi essa: bendita és tu entre todas as mulheres. Deus estava procurando alguém. Por quê? Porque Jesus não nasceu com barba, cabelo e bigode. Ele nasceu como qualquer ser humano nasce. E precisaria ele ser cuidado enquanto ele não soubesse defender. Você vai ver que José não foi escolhido por acaso, ele e Maria. Maria era cheia da graça de Deus, né? E José era um homem justo, segundo diz Mateus no capítulo 2, que José era um homem tão justo que ele não queria prejudicar Maria, embora Maria apareceu grávida e não foi de José, que ele não teve relacionamento com ela, e ele não querendo prejudicar ela, ele tentou sair durante a noite, né? Levaria a culpa nas suas costas, mas não a prejudicaria. Então a Bíblia diz que José era um homem justo, né? Você vê a atitude do comportamento dele. Porque justo, quem é justo? Justo é a pessoa da fé, mas não é a pessoa que declara a fé, é a pessoa que vive a fé. Às vezes a maioria das pessoas que fazem declarações de fé, eles até falam das suas crenças e da sua fé, mas eles não vivem da fé que professam. Como ontem aqui eu fiz uma brincadeira, eu disse para as pessoas: nós temos que pregar, não é o que nós vivemos, mas viver o que nós pregamos. Porque às vezes é fácil você pregar para os outros, mas você fazer o que você prega é o que faz a diferença, tanto na sua vida quanto na vida de quem te acompanha, tá? Então, existe um tempo determinado por Deus. Então, Jesus, por exemplo, até os 12 anos de idade, quem cuidava de Jesus era Maria e José. Aos 12 anos de idade, você vê que Jesus estava no meio dos rabinos, discutindo as escrituras com eles. Ou seja, como que, né, um professor naquele tempo pararia, um rabino pararia, para poder discutir com uma criança? Isso era praticamente impossível, né? Mas Jesus estava lá entre os doutores, né? Não era só rabino. Rabino não pararia para fazer isso. Ele estava lá entre os professores, entre os doutores da lei, os mais entendidos. Ou seja, o pessoal que está uma categoria acima ainda, né? Aqueles que tinham a condição de ensinar, de treinar. Então Jesus está lá discutindo as escrituras com essa gente dessa alta patente. Tudo bem. Passou-se mais um tempo, até ele aparecer no Jordão aos 30 anos de idade. Acredito eu, por exemplo, que quando lá aos 12 anos no templo ele se perdeu de Maria e José, quando eles o encontraram, Maria foi questioná-lo,
E ele virou e disse: não te importa que eu cuide dos negócios de meu pai? E o pai que ele estava falando não era o José, não era o trabalho da marcenaria que eles tinham e trabalhavam, que ele estava cuidando, mas das coisas de Deus. Então Jesus já tinha uma certa independência espiritual, porque aos 12 anos ele já tinha a capacidade de estar ensinando, né, e pregando. E às vezes eu com 50 e lá vai fumaça, não faço o que ele fazia aos 12 anos. É só uma questão de consciência. Então, você vê que ele diz que até o tempo determinado pelo Pai. Então, se aos 12 anos, Jesus já poderia, digamos, de passagem, ser emancipado. O que é ser emancipado? Emancipado é você saber que aquela pessoa, por exemplo, como tem mães que trazem adolescentes e diz: pastor, meu filho tem 11 anos, ele não pode, o sonho dele é se batizar. Eu digo: depende. Jesus estava lá entre os doutores aos 12 anos. Muitas igrejas aceitam batizar uma criança com 12. Mas eu digo depende, porque às vezes tem até adolescente com 16, 17, 18 que não deveria se batizar não. Sabe por quê? Porque eles não são independentes. De que forma? Eles só leem a Bíblia se o pai ou a mãe mandar. Eles só oram se o pai e a mãe falar. Eles só vêm para a igreja se o pai e a mãe trouxer. Ou seja, então não é uma pessoa independente. Então Deus está dizendo que até que estará debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Eu acho isso uma coisa interessante, sabe por quê? Porque às vezes tem aquelas pessoas que estão dentro da igreja convertida há 10 anos. E para elas vencerem uma dor de cabeça, é alguém que tem que orar por elas. Para elas terem a compreensão de algo nas Escrituras, elas ainda têm que perguntar para alguém explicar para elas. Porque elas ainda não têm, apesar de estar tanto tempo dentro da igreja, não têm discernimento. Ou seja, então a sua bênção ainda está. Se você tem, por exemplo, aquelas crianças que perdem os pais. Ontem eu estava vendo até uma matéria daquela cantora que o avião caiu, que ela faleceu, a Marília Mendonça, que o filho, um aninho, vai ficar, aparentemente, a mãe e o pai da criança como tutor dela, que vai cuidar do patrimônio que a mãe deixou até que essa criança seja emancipada, que ela possa cuidar disso daí, que ela possa ela mesma tratar, né, dessas coisas. Enfim, é a mesma coisa, irmão, na vida espiritual. Tanto que uma época eu ouvi um pastor, ele é um pastor de campo, que a gente chama, né, um pastor da Jocum, que é Jovens com uma Missão, e esse pastor falou uma coisa interessante, que eu achei, né, bastante interessante a colocação dele, porque ele disse assim: nós nos preocupamos muito em fazer discípulos. Claro, Jesus diz: ide por todo mundo e fazei discípulos de todas as nações. Ótimo, maravilhoso. Às vezes você vai lá, como ele diz, a igreja vai lá e faz discípulos. Só que ele foi e disse assim: só que tem um problema. Você pode fazer o discípulo, mas você também precisa emancipar ele. Ele não pode ser dependente eternamente de você. Sabe aquelas pessoas, como eu estava te dizendo inicialmente, aquelas pessoas que dependem do pastor para tudo? Por um lado, é até interessante. Mas tem pessoas que parece que é o pastor que tem que escolher a namorada, o marido, né? Se o pastor não tiver consentimento, a pessoa não pode ter a escolha dela. É algo mais ou menos assim. Não, irmão. É igual eu falo com os meus filhos. Meus filhos eu oriento, mas a decisão é deles. Eles é que decidem. Eles têm que ser emancipados para eles saberem, ter
ter também uma coisa que a gente chama, né, que todo mundo deveria ter: responsabilidade. Agora, é interessante que Paulo poderia falar assim: olha, você vai ficar debaixo de tutor e curador por um tempo até você crescer, você chegar à maioridade. Que para a justiça, por exemplo, quando a pessoa chega à maioridade, então ela pode assumir o controle da sua vida. Mas para Deus não. Deus está dizendo que o tempo determinado por Ele, até o tempo determinado por Ele. Ou seja, enquanto você, presta atenção no que eu vou te falar, enquanto você não estiver pronto, nem Deus te deixa ser emancipado. Sabe aquelas pessoas que dizem assim: é porque aqui na igreja ninguém me põe para fazer nada, ninguém deixa eu fazer nada. Querido, deixa eu te falar uma coisa: a igreja não é de nenhum pregador. Se você não está fazendo nada dentro da igreja, não é porque nenhum pregador te proíbe, é que o próprio Deus não emancipa. Você não é emancipado, como você vai fazer? Se você está debaixo, eu costumo dizer mais ou menos assim: será porque que eu acordei hoje? Será porque que eu estou vivo hoje? Será porque que eu estou aqui em cima aqui hoje pregando para você? É por um ato de uma submissão minha, ou porque alguém que está acima de mim, que está orando em meu favor, que está buscando a Deus por minha causa, e por causa disso eu estou debaixo da responsabilidade daquela pessoa, não por minhas próprias pernas, mas eu estou sendo guardado e protegido por causa de outro que está acima de mim. Então, eu preciso entender que durante o tempo de emancipação, ele é determinado por Deus. Se você estiver pronto, Deus vai te emancipar. O próprio Deus, como por exemplo, nós já vimos isso aqui, que Paulo e Barnabé estavam na igreja de Antioquia, lá no capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, e disse o Espírito Santo. Quem falou? Lá tinha profeta, lá tinha mestres na igreja de Antioquia, mas quem falou: separa para mim a Paulo e Barnabé para uma obra pela qual eu as enviarei? Quem foi que falou? O Espírito Santo. Então, quem foi que emancipou Paulo e Barnabé? Mas estava lá os profetas, estava lá os mestres, eles estavam lá. Mas quem fez a emancipação foi o próprio Deus, até o tempo determinado pelo Pai. É o que eu chamo aqui no Mato Grosso, carinhosamente, que muita gente gosta do crachá. As pessoas querem ter o crachá, porque o crachá para elas dá a elas uma posição. Ainda que elas não tenham, mas elas querem o crachá. Aí eu chamo isso de demônio do crachá. Você não precisa ter a posição, você tem que ter a emancipação. Quem te emancipou foi Deus. Então Deus emancipou você, maravilha, agora vai e faz o teu trabalho. Agora Deus não emancipou, você não tem que ficar lá, me faz ir de um pastor amigo meu, não posso falar o nome dele, mas ele chegou um dia para o missionário e disse: missionário Soares, quando que o senhor vai me dar a minha igreja? Missionário, eu tenho pedido tanto para Deus. Aí o missionário virou para ele e disse: eu não sei se foi o missionário brincando ou se foi sério. O missionário virou para ele e disse assim: pastor fulano, eu estava orando esta noite e perguntei para Deus: Senhor, qual a igreja eu dou para o pastor fulano? E Deus me disse: quem é o pastor fulano, missionário? Essa doeu. Irmão? Então, biblicamente, você pode ver que Deus pôs Noé na arca e fechou por lá de fora. Passou 40 dias e diz a Bíblia: lembrou-se Deus de quem? Noé. Se Deus não lembrar de você, filho, pastor pode te dar cargo, mas você não vai ter coisa nenhuma. Você tem um cargo, mas não desempenha nada.
né? É Deus que tem que fazer. Então vamos lá, Tessalonicenses. Volta lá, filho. Está errado esses negócios seus aí, ó. Deixa aí no começo. Isso, obrigado. Tessalonicenses. Opa, é para frente, não é para trás. Eu voltei aqui. Deixa eu mudar aqui. Tessalonicenses 2. Versículo 7 em diante. Vamos ler até o 12 e depois nós vamos por etapa. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria os seus filhos. Assim, nós, sendo-vos tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto nos éreis muito queridos, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas de quão santa, justa e irrepreensivelmente vos ouvemos para convosco os que crestes. Assim como bem sabeis que de modo vos exortávamos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai a seus filhos. Para que, tudo isso, para que vos conduzisseis dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então veja bem, por que Paulo diz que ele foi brando, foi assim carinhoso, como o pai ele é com o filho, como a ama, né? Primeiramente ele dá o exemplo, né, da pessoa, da mãe, dá o exemplo daquela pessoa que cuida de uma criança, né, como eu estava referindo a você, né, como às vezes, por exemplo, né, se você fala de uma forma dura com uma criança, ela vai criar um pavor, um medo de você. O adulto, se você falar duro com ele, ele entende, compreende e aguenta. A criança não, se você falar com ela, se alterou a voz com a criança, ela já chora. Ela já entra em desespero, ela já fica em pânico. Você vê que quando Paulo vai até o povo de Tessalônica, né, e é uma forma de nós, por exemplo, às vezes, quando você vê uma criança, quando ela, como eu estava falando, que a criança não tem juízo, ela faz bobagem, faz besteira, você chega lá, você não vai agredir a criança, você não vai bater nela, você vai simplesmente tirar ela daquele perigo. Uma vez eu vi um exemplo muito bonito, num filme que eu não me lembro mais, nem o nome, mas acho que foi um filme, foi um seriado, não sei, não me lembro mais não. Sei que a mãe foi com uma criança levar comida para o pai e outras pessoas que estavam numa pedreira trabalhando. E quando ela chegou lá, eles tinham preparado o local, colocou os explosivos e ela chegou para levar comida para eles naquele momento. Então ficou tudo preparado para somente colocar fogo no estopim e explodir aquelas pedras para o ar, para aquilo que eles precisavam fazer, que era pegar aquelas pedras. Pois bem, eles então pararam, comeram, e a criança se distraiu, saiu, a mãe não viu, né? O pai não viu, ninguém viu, e de repente eles resolveram ligar o estopim para explodir a pedra. Quando eles viram já o estopim ligado, onde é que a criança estava? Em cima da pedra que seria explodida. E todo mundo começou a gritar e gritava, e a criança entrou em pânico, desespero, e todo mundo gritando com a criança, que era para que sai daí, não sei o que, a criança não sabia o que ficar, tanta coisa, irmão.
naquele ato de desespero, a mãe vendo aquela coisa, a mãe se abaixou, colocou seu joelho no chão e estendeu os braços para a criança. E a criança chorando, sem saber por que estava todo mundo gritando com ela de lá. Aquela criança olha para a mãe, vê a mãe ajoelhada com os braços estendidos em direção a ela. Aquela criança entendeu, aquela é a única pessoa que quer me proteger e me livrar nesta hora, porque está estendendo as mãos para mim sem falar nada. E a criança então sai correndo e vai em direção àquela mãe, com seus braços estendidos, seu joelho no chão. E a mãe chega, a criança vem correndo para ela, abraça com ela e ela sai e vão para o lugar de proteção lá onde eles tinham feito para poder estar e explodir as pedras onde não pudesse acontecer nenhum incidente com ninguém. O que eu quero te mostrar com isso? Que a pessoa, por exemplo, que ela está começando no Evangelho, ela vai fazer bobagem, ela vai fazer besteira, mas não adianta você gritar com ela. Não adianta você brigar com a pessoa, ela não vai te ouvir. E se te ouvir, vai ouvir da seguinte forma, que foi por esse motivo que Deus, por exemplo, chegou para Moisés e disse para Moisés ordenar a rocha, na frente de todo Israel, que ele ordenasse que a rocha desse água para o povo beber. Moisés estava chateado, porque se você olhar por um lado, você vai ver mais ou menos que Moisés não estava emocionalmente, digamos assim, ele não estava muito propício para ele as coisas também não. Mas o que aconteceu? Moisés havia acabado de Miriam ser enterrada, ela tinha morrido. E digamos que emocionalmente Moisés não estava legal. Mas, irmão, por mais que você tenha tido perdas, danos, você esteja passando por qualquer situação, a sua confiança em Deus não justifica as atitudes erradas que você ou que qualquer um de nós venhamos a tomar, porque a gente está emocionalmente abalado, né? Então, Satanás pode até criar os problemas para fazer você agir no seu emocional e perder a graça de Deus, como aconteceu com Moisés. Moisés, então, chateado, aborrecido, ele levanta e, ao invés de ordenar a rocha que desse água para o povo beber, ele bateu na rocha. A água saiu, não saiu? Saiu ou não saiu? Saiu. O povo bebeu, os animais bebeu. Mas Deus virou para Moisés e disse assim: prepara Josué, ele entrará com o povo na terra que eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que lhes daria. Você não vai guiá-los. Moisés orou 3 vezes e Deus chegou para ele e disse: Moisés, não toca mais nesse assunto, não e não. Acabou. Porque você e seu irmão Arão não me santificou diante da congregação. Ou seja, o que Deus estava dizendo para Moisés? Moisés, quando ele desceu do Sinai, a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia com a presença de Deus na vida dele, certo? Ok, tá bom. Então é inadmissível que eu e você, que o nosso rosto não brilha, mas que tem algo chamado Espírito Santo, que está dentro de você. E você fala em língua estranha, você glorifica a Deus na língua dos anjos, mas você dá os seus piti e dá seus rolês e dá assim aquelas coisas loucas, né? E principalmente por causa de alguém que às vezes não conhece o que você conhece, não sabe o que você sabe, mas você já está há tanto tempo dentro do Evangelho que a pessoa pensa que ser crente é ser igual você, que pode dar essas coisas, que pode fazer esses negócios, essa gritaria, que pode arrumar o barraco, mas depois chega, pede perdão, porque o importante para Deus, né, pastor, é o coração limpo, irmão. O importante é a gente mais ou menos entender o seguinte: quando Deus disse para Moisés: Moisés, você, o povo vê eu através de você.
Eu não estou chateado com o povo, mas você demonstrou chateação. O povo vai pensar que eu estou com raiva deles. Olha para cá que vai começar a ficar boa a nossa conversa. Por que às vezes tem gente que não é crente, que parece mais crente que quem está dentro da igreja? Qual a noção que quando alguém olha para você, tem sobre Deus? O novo convertido, ele olha para nós já como pessoas cristãs há mais tempo, como pessoas maduras, como pessoas de Deus. Se nós agimos com eles de uma forma grosseira, estúpida, qual a noção que eles vão ter de uma vida cristã? Que eles também podem ser assim. Ou seja, eles vão mudar? Não. A única coisa que eles vão mudar é só de igreja. Que antes eles eram da igreja do Papa Amarelo, agora eles são da igreja da graça. Né? Só uma comparação para você poder entender. Por que às vezes você tem pessoas dentro da igreja que você pode ver que no meio da crentaiada, a conversa é essa: na nossa igreja não é assim, e o outro diz na nossa igreja é dessa maneira, e o outro diz lá na nossa igreja é assado. Irmão, esquece igreja e olhe Bíblia. O que a Bíblia é e o que a Bíblia diz? Esquece a crentaiada, porque às vezes a crentaiada não está agindo conforme deveria agir. Você vê que Paulo está dizendo para eles: olha, eu tratei vocês como a ama trata a sua cria. Assim como você pode ver que às vezes, né, tem pessoas, por exemplo, tem animais que tratam os seus filhotes melhor, e até uns que não fazem parte, né, da raça deles, eles tratam melhor do que o ser humano às vezes trata o seu semelhante, principalmente quando erra. Quando você vê, por exemplo, uma criança, ela pode falhar, ela pode errar. É porque ela é muito esperta, porque ela é muito, né, assanhada, porque ela, né, é arteira? Não, é porque é criança, não tem juízo. Assim a pessoa recém-convertida, ela não conhece o que nós conhecemos, ela não sabe o que nós sabemos, ela não tem o que nós temos. Ela vai errar. Mas se ela erra e nós caímos para dentro dela, nós matamos a fé dela, nós damos mau exemplos para aquela pessoa. Bom, pelo menos é o que Paulo estava ensinando para poder ser feito, né? Ele diz: nós fomos brandos entre vós. Nós não fomos duros. Brando é você ser maleável, é você às vezes compreender, é você às vezes entender. Eu costumo dizer o seguinte: olha, só quem um dia esteve caído e foi levantado com a graça de Deus é capaz de compreender quando alguém cai. E muitas vezes pode ter pessoas, como eu estou dizendo a você, que elas estão dentro da igreja, ó, anos, e elas são recém-convertidas porque elas nunca foram emancipadas. Elas estão dentro da igreja, mas agem como recém-convertidos. Estão há 10 anos dentro da igreja, 5 anos dentro da igreja, 1 ano dentro da igreja, 2 anos dentro da igreja, mas ainda é uma criança na fé. Se nós formos duros com esta pessoa, o que vai acontecer? Nós vamos matar a fé dela, ou nós vamos ser um mau exemplo para ela. Porque ela vai achar que ser duro, ser grosso, ser, né, intransigente, ela também pode ser, ou você com ela, ela vai ser com outro posterior. E o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma igreja doente. É por isso que às vezes hoje a igreja nem está evangelizando pecador. A igreja está evangelizando crente, porque aos crentes tudo menininha, menininho, são tudo infantis.
são tudo como crianças espirituais, que você tem que tratar com todo desvelo, com todo cuidado, escolher até as palavras para dizer, porque não suportam ouvir, né? Porque são crianças na fé. Por isso que Paulo pega e diz, olha, sendo nós, no versículo 8, né? No versículo 8, coloca o outro slide aí, por favor, o bendito que está aí. É o versículo 7 e versículo 8. Olha, como Paulo ensinou aos Tessalonicenses sobre a vida cristã. Né? Então, no 7 nós já lemos, no 8 ele diz assim, olha, assim nós, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar convosco, não somente o Evangelho de Deus, mas ainda a nossa própria alma, porquanto o quê, gente? Nos era o quê? Muitos queridos. Olha que coisa interessante. Olha para cá. Sabe por que às vezes aquelas pessoas que um dia foram da igreja e elas não voltam para a igreja porque elas têm vergonha do que elas fizeram? E se tem alguém dentro da igreja que sabe o que elas fizeram, se elas voltarem, elas já são olhadas assim, ó, com desdém. Ao passo que se aquela pessoa, e que foi? Foi lá para o mundo pecar, agora volta nessa maior cara de pau. Parece que ninguém sentiu falta, ninguém sentiu saudade. Ninguém nem queria que aquela pessoa estivesse ali de volta, porque ninguém faz a mínima questão dela ter saído, dela ter sumido. Às vezes tem até aquelas pessoas que você sabe onde elas moram, onde elas trabalham, mas você não passa uma mensagem, você não vai lá com elas. Não, é importante que você esteja conosco, você é muito especial para nós, mas não da boca para fora, mas de coração, de alma, que a pessoa percebe, porque quando você é apenas, assim, digamos, um ator, todo mundo percebe, mas quando você é sincero nas suas palavras, as pessoas também vão perceber. Porque nós gostamos de ficar em ambientes onde nós somos aceitos, onde nós somos queridos, onde nós somos bem-vindos. Às vezes tem pessoas, por exemplo, que deixam de ir na casa até de parente, sabe por quê? Porque o parente não faz questão que você esteja lá. Às vezes eu vou, por exemplo, visitar a minha mãe e eu vou visitar outras pessoas que não são do meu povo. E eles me agradecem porque eles, poxa, eu não tinha que estar ali, eu não fui ali naquela cidade por causa deles, especificamente, eu fui por causa de outras pessoas, mas eu estou lá e eu vou lá visitá-los e eles me agradecem, olha, obrigado por você ter vindo na minha casa. E você vê que você é bem recebido, você sente vontade de voltar. E às vezes não são pessoas que não são nem crentes. E às vezes se você chega na casa de um crente, como que ele te recebe? Né? Ou quando você vai à casa de alguém, um recém-convertido, que pode ter um deslize, que caiu, que desistiu, que desanimou, que se abateu, como é que você se mostra para eles? Porque se eles não veem que eles são importantes e que eles são queridos e que nós queremos, fazemos questão deles estarem no nosso meio, eu vou te dizer claramente, isso não tem nada a ver com igreja bíblica, não. Isso pode ter a ver com ajuntamento, com um clube social, alguma coisa nesse sentido, mas igreja não. Eu tinha uma senhora, por exemplo, lá em Belém do Pará,
ela era obreira da nossa igreja, ela ficava na porta da igreja. E ela recebia todo mundo, que ela conhecia, que ela não conhecia. Ela recebia com um sorriso, ela estendia as mãos. Tinha gente que não gostava. Fosse nessa pandemia, então, nem na mão dela pegava, né? Nem um soquinho ia dar. Mas ela recebia com um sorriso. Bom dia, seja bem-vindo. Olha, hoje é o dia da sua bênção. Jesus já está aqui, daqui a pouco o culto vai começar. E hoje Deus vai abençoar você e a sua casa. E as pessoas recebiam ela com alegria. Porque ela recebia o povo com alegria. O dia que aquela irmã morreu, todo mundo na igreja veio me perguntar: cadê aquela irmã que ficava na porta, pastor? Estou sentindo falta dela, o que aconteceu com ela? Ela morreu. Poxa, o dia que você morrer as pessoas vão lembrar de você, irmão, vão lembrar do seu sorriso, vão lembrar das suas palavras. Porque na Bíblia fala sobre um rei, que ele morreu, e ninguém sentiu saudade dele, irmão. Ninguém chorou por causa daquele rei. O dia que você morrer, será que alguém vai chorar de alegria? E vai dizer assim: Senhor, recebe ele aí no céu, com a mesma alegria que eu me despeço dele aqui na terra, Pai. Ou dela. Ainda mais se for a sogra, imagina agora dessa. Recebe a minha sogra aí, Senhor. Então o marido dizendo: recebe a minha mulher aí, Senhor, com a mesma alegria que eu me despeço dela aqui na terra. Eu não estou alegre que ela vai para o céu, não, estou alegre que ela morreu. Ou ele, né? Sei lá. Né? É como aquele dia, por exemplo, né? Que você não vem na igreja, alguém sente sua falta. Alguém pergunta por que você não veio, por que você desapareceu, por que você foi embora, não estou mais te vendo aqui. Alguém te passa pelo menos uma mensagem. Se não passou, não sentiu falta de você. Se você quiser ser um discípulo de Cristo, seja uma pessoa que as pessoas sintam falta de você quando você não estiver onde elas estão. Você vê, por exemplo, que falta faz a nossa mãe, né? O nosso pai. Por quê? Porque você chegava em casa e era recebido com um sorriso, um abraço. Tá com fome, meu filho? Tem comida aí, eu vou fazer comida para você. Você vai por quê? Por que você vê, por exemplo, o marido, o camarada que casa, a mulher quando casa, o casamento não dá certo, para onde que ele volta? Para a casa de pai, para a casa de mãe. Porque lá ele vai ser aceito. Lá ele não vai ser julgado. Lá ele não vai ser triturado. Lá ele não vai ser executado. Lá ele vai ser aceito. É essa igreja que nós precisamos criar. Eu acho que ela não existe, mas ela existia lá no passado, lá no começo. Era essa igreja que existia, que as pessoas sentiam falta. Porque às vezes hoje, por exemplo, as pessoas, principalmente nessa pandemia, que pararam de vir na igreja, elas não sentem falta. Às vezes nem nós sentimos falta delas, que elas não vêm, e nem elas sentem falta da igreja, porque a igreja não é mais nada do que um ajuntamento de gente. Que vai ali, canta um hino, bate palma, depois cada um sai, pega seu carro, pega seu ônibus, pega seu Uber e volta para casa. E ninguém fala com ninguém. Quando encontra é um graça e paz, ou paz do Senhor, ou bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, e ninguém sabe nada sobre ninguém, porque não é importante ninguém que está ali. É algo mais ou menos assim. Então nós precisamos, como discípulos de Cristo, aprender como foi que a igreja primitiva, chamada igreja primitiva, como eles faziam. E fazermos. As pessoas que você está evangelizando, conversando com elas, deixe elas verem você. Deixe elas te enxergar. Tem gente que diz assim: não, você tem que olhar para Jesus. Paulo diz aqui que a alma dele, ele fez questão de mostrar.
Ele não mostrou só Cristo, a sua própria alma. Ele diz, porque vocês são muito queridos, vocês são muito especiais para nós. Por isso que quando Paulo metia o porrete, batia, ninguém reclamava, porque também eles eram amados. Porque quem ama corrige. Quem ama, quando você errar, vai te corrigir, mas também vai te perdoar. Vai ser maleável com você, vai te tratar bem, não vai fechar a cara para você virar o rosto e ir embora, e te deixar no vácuo, te deixar sozinho e te abandonar. Não, pode até falar de uma forma que não seja tão branda contigo, mas te estende as mãos. É capaz de descer até o inferno para poder te tirar lá de dentro. Por quê? Porque ama você. Então é isso que nós precisamos. Você vê que não é só, às vezes, por exemplo, as pessoas deixam isso só para pastor fazer. Não, irmão, é trabalho de todos nós como cristãos. Você conhece alguém que não está vindo na igreja, vai procurá-lo. E vai falar para ele, você é importante para nós. Ah, pastor, mas o pastor é o senhor, mas você é cristão, você está aqui dentro para isso, é para florescer junto. Não é para secar sozinho, não. Não é só trabalho do pastor, não. Você pega uma igreja como essa aqui, né, com tanta gente, como que um pastor sozinho, ou vários pastores sozinhos vão dar conta disso? Não, cada um de nós como cristãos, adota, seja o tutor de alguém. Se coloque diante de Deus e diga, se o senhor precisar de tutor, eu estou aqui. Só que você já tem que ser emancipado, né? Isso aí, cuidar das pessoas. Isso aí, mostrar para elas como elas são importantes. Que elas são queridas. O senhor não mandou falar nada, o senhor não me deu um recado mesmo. Meu querido, eu não preciso mandar você fazer o que Deus já manda. Ninguém nunca mandou. Eu chego aqui, eu represento esse ministério. Onde você estiver, você está representando o ministério de onde você participa. Porque esse ministério pertence a quem? Missionário R.R. Soares. De quem é esse ministério? É de Jesus, irmão. E você é de quem? Se você é de Jesus, então é da mesma forma que nós também devemos mostrar para eles que são queridos. Ah, mas o problema é que o pastor nosso, o líder nosso, ele não importa. Importe você, poxa. Seu pastor um dia não vai estar mais aqui, mas você vai estar aqui sempre. Né? Mostre para a pessoa que ela é querida. Mostre para ela que ela é importante. Ah, pastor, eu larguei para lá, porque, quer saber? Quer bem, não quer amém. Vou atrás de outro. Nós vamos longe com isso. Vamos ser aquela rede rasgada, né? Você pega, põe em cima e vai embaixo. Mais ou menos isso. Mas vamos passar aqui. Passa outro slide aí, por favor. Qual o objetivo do trabalho de Paulo com eles? Versículo 12. Hoje eu já estou respondendo as perguntas, tá, irmão? Isso aí era a pergunta, mas eu vou fazer mais. Eu tenho um punhado para fazer para você. Versículo 12. O objetivo do trabalho feito por Paulo desta maneira era o que diz o versículo 12 aí. O que diz o versículo 12? Para que vos conduzisses dignamente para com Deus, que vos chama para o seu reino e glória. O motivo do trabalho que nós devemos também desempenhar e fazer é para que todas as pessoas, todos os jovens, as mulheres, os homens, os rapazes, as moças, as crianças, se conduzam dignamente para aquilo que Deus os chamou, porque todos temos um chamado, pode não querer você assumi-lo, mas todos nós temos um chamado para o reino de Deus, para alguma coisa realizarmos para Deus nessa vida. Ninguém nasceu por nascer, ninguém foi trazido ao Evangelho para ser trazido, você foi trazido e há um propósito, tem um chamado que você deve desempenhar dentro dele, todos nós temos. Mas antes
de desempenhar o nosso chamado, nós precisamos entender que nós devemos nos portar de uma maneira digna diante de Deus. É a forma da conduta, a maneira de andar, a maneira de ser, de falar, de viver, de fazer. Nós somos chamados primeiramente para isso. Segundo, aí vem, dentro do reino de Deus, um chamado para cada um específico, para cada um de nós. Tem mais algum versículo aí? Não. Algum slide aí? Não. Acho que não. Acho que eu parei por aí, né? Não, tem mais um. Tem um último aí, ó. Por que fazer o acompanhamento? Então vamos lá. Mateus 28, versículo 19 e 20. Mateus, que eu já citei também. É o último capítulo de Mateus. Portanto, ide. Olha a palavra aí, ó. Ide. Portanto, ide e fazei o quê? Fazei o quê? Discípulos. Presta atenção. Não vem pronto. Aqui, por exemplo, quantas pessoas nós temos aqui da igreja que batizou? Vocês têm a lista aí, não? 138. Pois é, se nós tivéssemos aqui 138 pessoas para cuidar, nós temos 138 crianças nascidas agora. Quer topar? Não vou colocar homem com mulher, nem mulher com homem, não. Vou colocar mulher com mulher, homem com homem, para fazer o acompanhamento. Para quê? Porque discípulo você não faz em culto. Discípulo você não faz em reuniões. Jesus, quando chamou 12, e ele chamou esses 12 de discípulos, que a palavra discípulo significa enviado. Não, é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Não, eu estou fazendo confusão com outra coisa. Calma aí. Não, discípulo é um seguidor. Eu estou fazendo confusão com um dom espiritual aqui, que é outra coisa. É um seguidor. Qual é o melhor meio para que eu possa seguir o pastor Daniel? Qual é o melhor meio? Como que eu posso fazer isso? Andando com ele. Agora, já pensou se o pastor Daniel não anda com Jesus? Mas eu vou andar com ele. Né? Então você veja bem, que não é qualquer uma pessoa que está qualificada. Lembra que eu falei do emancipado? Se você vai andar com uma pessoa, irmão, presta atenção. Eu vou fazer uma dieta, mas eu vou pegar um camarada que pesa 230 quilos para me dar a dieta dele. Eu quero emagrecer, eu não quero engordar. Será que esse sujeito, eu vou andar com ele, será que eu vou emagrecer? Então eu tenho que andar com aquele cara que é aquele palito, que quase não come, que come o necessário, que ele não vive para comer, ele come para viver. Eu tenho que andar com esse sujeito. Aí eu vou aprender. Se você, por exemplo, quer ver, ó, o sujeito vai andar com um bandoleiro. Vai andar aí com aqueles camaradas que faz aquelas viagenzinhas, assim, aqueles aviãozinhos para entregar coisa assim em algum lugar. Ele aprende todo mundo
do crime e se torna um criminoso. Vai aquela moça, por exemplo, de família, andar com uma prostituta. Vai andar, não é falar não. Falar você pode falar com todo mundo. Andar é outra coisa. Tá? E falar com pessoas não te contamina. Fazer o que elas fazem, sim. Você não tem problema nenhum. Você vai andar, daqui a pouco, o que a pessoa vai se tornar? Uma prostituta também. Agora, se você vai andar com um homem de Deus, com uma mulher de Deus, você tem uma possibilidade de se tornar igual. Você só tem que saber, como diz o ditado popular, diga-me com quem tu andas, eu te direi quem tu és. Então, por isso que a palavra é bem clara quando ela diz, ide e fazei discípulos. Faça gente que vai seguir igual a você, vai seguir com você, vai andar com você, vai fazer o que você faz, vai falar como você fala, igual, por exemplo, pela primeira vez na cidade de Antioquia, os seguidores de Cristo, que antigamente eles eram chamados de nazarenos, por causa de Jesus que veio lá, né, viveu em Nazaré. Ele não era de Nazaré, mas ele foi criado em Nazaré, ele nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, por isso veio a palavra o Nazareno. Então eram chamados os primeiros discípulos de Netzarim, que significa nazarenos. Mas em Antioquia, pela primeira vez, eles foram chamados de cristãos. Por quê? Porque Jesus não estava lá, mas eles agiam da mesma forma como Jesus agia quando estava. Um seguidor é aquele que faz a mesma coisa que faz o seu mestre. Certa vez Jesus ensinando diz assim, basta o discípulo ser como o seu mestre. Um dia eu vi o missionário fazendo um desafio. Teve um camarada que pediu para ele uma oração e ele foi e perguntou por quê. O camarada foi e explicou. E ele foi e disse assim, manda o seu sobrinho lá para o Rio de Janeiro. Ele vai andar comigo. Onde eu me hospedar, ele vai hospedar também. Onde eu for, ele vai. E vamos ver se ele não larga esse vício. Eles não mandaram. O rapaz nunca foi. Mas a proposta do missionário ele fez. Porque se você anda com um homem de Deus, com uma pessoa de Deus que tem boa conduta, bons exemplos, você pode se tornar igual. A possibilidade é muito grande. Você pode olhar assim e dizer assim, ah, pastor, mas o Geazi andava com Eliseu que tinha unção dobrada de Elias, e o Geazi foi um miserável. Mas o próprio Eliseu andou com Elias e teve uma unção dobrada. Porque tem gente que não sabe andar com quem ela segue. Tem gente que, embora esteja com você no mesmo ambiente que você está, não faz o que você faz. Não se comporta como você se comporta. Tinha uma coisa que eu observava muito no meu pastor. Não era nem o que ele pregava, era o que ele fazia. E eu dizia para mim, eu quero fazer assim, eu quero ser assim. Eu quero fazer dessa forma, como ele faz. Era aquilo que me fascinava. Às vezes as pessoas se maravilham com muitas pregações, mas não tem referência de como andar. Você tem que procurar alguém de Deus que você possa. Não é viver, não é estar com aquela pessoa na mesma casa, no mesmo lugar, mas olha os comportamentos, analisa, vê os procedimentos e copia e segue e faz. Porque Jesus disse assim, ensinando-as a guardar
todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se eu guardar, Jesus está. Se eu não guardar, eu vou estar sozinho. É por isso que às vezes tem pessoas que elas olham e dizem assim: Deus está comigo. Se Deus pudesse falar, ele diria: claro que nunca estive e nem estarei, enquanto você não mudar. Porque se você quiser que Deus esteja com você, não é você estar com o homem de Deus. O Geazi esteve com Eliseu, unção dobrada do espírito de Elias. Só não fazia as mesmas coisas que Eliseu fazia. Eliseu despediu Naamã e mandou Naamã recolher as pratas, o ouro e as vestes e levar embora. Porque a bênção de Deus, você não compra ela com bens. O Geazi foi atrás pedir o que Eliseu dispensou. Ele tinha exemplo. É igual às vezes eu falo com os meus filhos: eu faço. Se eu não faço, não faz porque não é legal. Você está na igreja. Ah, mas o obreiro fulano fez. Olha, o seu pastor faz. Se o seu pastor faz, imita o seu pastor. Não o obreiro X ou obreira tal. Porque o seu pastor, obrigatoriamente, ele é o que zela pela sua alma como quem há de prestar conta diante de Deus. E o obreiro X, o obreiro tal, talvez não. Então você não tem que estar olhando. Olhe para quem está te conduzindo. Amém, gente?